Bíblias, na carta aos Hebreus, capítulo 2, carta aos Hebreus, capítulo 2, tenho meditado bastante sobre o nosso relacionamento com a palavra de Deus. E é um relacionamento que precisa ser cada vez mais estreitado, né? Relacionamentos têm diversas formas, não é verdade? A gente se relaciona, às vezes, um pouco mais distante, relacionamento talvez intermediário, nem tão distante, nem tão perto, mas tem pessoas e coisas que nós precisamos nos relacionar mais de perto. Eu gostaria que os irmãos meditassem bastante nisso. Como nós devemos nos relacionar com a palavra de Deus? Onde ela se enquadra nesses níveis de relacionamento que nós temos na nossa vida. Diversos níveis de relacionamento. Onde que a palavra de Deus se enquadra nesses níveis? E nós vamos meditar justamente nesse texto e vamos ver que a palavra de Deus ela deve estar bem próxima de nós, bem perto de nós, né? Esse deve ser o nível de relacionamento nosso com a palavra de Deus. Então, a partir do primeiro versículo, nós vamos ler até o versículo 13, já está de bom tamanho para a gente meditar nesse tema. Diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porém nele a minha confiança, e em outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Amém. Não sei quantos irmãos perceberam a profundidade desse texto. Particularmente, não sei. Mas o Senhor escolhe algumas pessoas justamente para explicar a profundidade do texto para aqueles irmãos que não perceberam, né? A verdade, irmãos, é que o autor aos Hebreus aqui está explicando o tamanho da importância da palavra de Deus.
e como ela se revela, tendo Cristo como centro dessa palavra e autor e consumador de todas as coisas que estão escritas nela. Alguém pode dizer assim: não acho que deveria ser uma boa pergunta para um crente fazer, nem dentro de si mesmo, mas alguém pode fazer assim, a seguinte pergunta: e onde que eu me enquadro nisso? Né? Bom, se fala de Jesus para um crente, você já deveria ter enquadrado. Mas a verdade é que ela declara muita coisa, além de somente isso. Ela fala como tudo isso fez efeito na nossa vida e continua fazendo efeito na nossa vida. E por isso que ela nos ensina de que forma nós temos que nos relacionar com a palavra de Deus, que nos lembra de coisas tão preciosas, tão preciosas. Eu estava vendo as crianças meditarem aqui na palavra de Deus. Mariana está com quantos anos? 8? 7 anos. Está começando a entrar na idade do entendimento. E como é bom ouvir uma criança falar de salvação. Eu me emociono quando eu vejo uma criança com idade ainda de entendimento e ainda sofrendo as minúcias do pecado, né? Aquelas coisas que a gente vai notando de vez em quando, aquelas maldades, né? Nós vamos identificando como sendo o cerne disso, a doença da alma que nós trazemos por geração humana, né? Aquela mentirazinha, aquela maldade às vezes com o bichinho, né? Aquelas atitudes contrárias aos pais. Isso tudo tem no centro, né? Na raiz do pecado. E como é bom também nós vermos a criança falar de salvação. E onde que ela leu sobre salvação? Hã? Tirou da cabeça dela? Não, ela leu no lugar que tem escrito sobre a fonte da salvação, que é a Bíblia. Não sei se os irmãos já meditaram sobre isso, mas nós podemos dizer: eu conheço Jesus como meu Salvador, porque um dia alguém leu a Bíblia para a gente. Pastor, isso é óbvio, talvez não seja para muitas pessoas, não é? Eu não ouvi uma historinha da carochinha de alguém no passado que decidiu se entregar à morte por mim. Não é mais uma história, mas sim o plano de salvação de Deus revelado por mim, Fábio, o qual um dia eu decidi crer com toda a minha alma e todo o meu coração. Aí a coisa já começa a mudar, né? Já sai de uma amplitude, uma esfera mais afastada e vem para algo mais próximo de nós. E é exatamente isso que o autor aos Hebreus está fazendo. Olha que coisa interessante. O autor aos Hebreus está escrevendo a quem? Aos Hebreus. Os Hebreus eram os judeus convertidos. Aqui os judeus convertidos. E olha que interessante, às vezes a gente fala assim: mas o judeu já deve conhecer a Bíblia, pelo menos na época, né? A Bíblia que já estava pronta na época, praticamente todo o Antigo Testamento já estava formado, e estava se formando, as cartas sendo trocadas e lidas nas igrejas aos poucos, e se formando, né? Pelo menos não de uma forma assim, através de concílios, mas se formando pela aceitação da igreja como um todo, a palavra de Deus que hoje nós conhecemos como Novo Testamento. Estava sendo lido e repetido nas igrejas. Mas isso tudo, esse conhecimento teórico, irmãos, não faz a diferença na vida de ninguém. Ninguém. Esse conhecimento teórico leva a uma religiosidade, que eu vou falar para os irmãos, distancia o indivíduo de Deus.
conheço a Bíblia já, não preciso conhecer mais nada. Dessa forma, algum tempo depois caíram. Porque a Bíblia não foi feita para ninguém se exaltar no seu conhecimento, mas para ela ser degustada em suas pequenas palavras e ensinamentos no nosso dia a dia. Sabe o que é degustar? Os irmãos que tiveram aqui ontem no mutirão, degustaram a comida? Acho pouco provável. O nível de fome que a gente estava não permitiu degustar muito não, viu? Ela foi aquilo mais, né, para saciar. Estão entendendo a diferença? Né? Degustar é aquilo que você pega e prova aos pouquinhos, e aquilo vai te satisfazendo a um nível inimaginável. Estou falando aqui para ninguém se tornar especialista, né, em provar comida. Tem um profissional hoje que é especialista em provar comida, né? Deve ser bom, não sei, pode provar muita coisa ruim também, né? Pode ser que no meio disso tinha muita coisa ruim, deve existir muita comida ruim, mas a verdade, trazendo para a palavra de Deus, que degustar é diferente de você engolir. Em relação à palavra de Deus, também deve ser assim. Eu preciso degustar. E esse degustar a palavra de Deus, quando nos referimos a alguma coisa que está escrita e que está sendo ensinada para nós, precisa ser com aprendizado e apreensão. Aprendizado é um desejo que existe em cada um de nós, né? Bom, eu vou parar nesse momento agora e vou dedicar a minha atenção para a palavra de Deus. É uma decisão de cada um. Estou pregando a mais ou menos 40 e poucas pessoas aqui. Quantos estão conseguindo realmente prestar atenção e apreender? Apreender significa reter em algum lugar, e eu espero que seja no nosso coração. Aprender é isso, é reter em algum lugar. E aí, excelente o exemplo dos jovens, né? Porque uma das formas de você fazer isso bem é você anotar. Excelente. Eu vejo às vezes os irmãos anotando, né, os sermões. Isso deveria ser uma prática comum. Sempre fiz isso. Quando eu não tinha papel, eu anotava na própria Bíblia. E quantas vezes surgiram sermões de pregações de outros irmãos? Irmão Jonas, pastor Elcio, pastor Dirilci, outros pregadores. Quantos? Mas por que surgiram? O sermão vem parte de uma meditação, né? Por que surgiram? Porque em algum momento eu estava prestando atenção e a palavra de Deus eu consegui reter na minha vida a ponto de aplicá-la. Então, o processo é mais ou menos esse: atenção para a apreensão da palavra de Deus dentro de nós, para que se faça efeito. Aí o efeito está misturado com a meditação, porque a meditação é justamente quando eu pego o que eu ouvi e confronto com a minha vida. O que eu faço? E nesse confronto eu purifico a minha vida, retirando aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus e preservando aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. E aí acontece aquele desejo de Cristo e dos apóstolos da nossa vida. Mais de uma carta está repetindo isso. Nós nos despirmos do velho homem
e nos revestirmos do novo. Qual é o instrumento para isso, pastor? A palavra de Deus, quando nós individualmente traçamos todo esse processo de transformação. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim: e não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não tomem a forma deste mundo. E a forma deste mundo não significa forma física, porque a forma física, irmãos, vem depois da forma psicológica. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Porque você não se veste de acordo com o mundo, se sua mente não estiver em conformidade com o mundo nesse sentido. Você não pratica aquilo que o mundo pratica, se primeiro você não aceitar isso na sua mente e no seu coração, e achar que, está tudo certo. Isso não tem nada a ver. Primeiro há uma aceitação psicológica do mundo, e aí a continuidade do versículo vai falar sobre isso, eu vou citar para os irmãos já, né? Há uma aceitação psicológica do mundo na nossa alma, nos seus ensinamentos, para depois a prática de vida começar a ser de acordo com o mundo. E por isso Paulo escrevendo aos Romanos fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Instrumento de renovação de entendimento. Para quê? Essa parte os irmãos lembram, não? Essa parte é a boa, né? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois é, nós só vamos atingir a segunda parte do versículo se estivermos enquadrados na primeira, ou seja, não nos conformando com esse mundo, mas sendo transformados pela palavra de Deus. E aí nós vivemos num momento, irmãos, que nós lidamos com uma porção de tipo de informação. Pensem na quantidade de informação que chega até nós hoje, diariamente. É informação da família, informação do trabalho, informação financeira, informação econômica, informação política, informação social, informação da vizinhança. Só citei algumas. Com certeza os irmãos devem lembrar de muito mais. Não é? Citei algumas, corrido, de forma corrida, 7 tipos de informação, assim, de uma hora para outra. E certamente, somente eu que recebo esse tipo de informações, irmãos, é comum a todos. É comum a todos. E aí o que acontece? A nossa mente, irmãos, não consegue lidar com tudo ao mesmo tempo. E naturalmente nós vamos fazer um processo seletivo. Não é assim? Senão a gente, bate parafuso. Ninguém consegue lidar com isso ao mesmo tempo. Então a gente faz um processo seletivo. O que eu quero me relacionar agora, o que eu deixo para depois. O que eu quero me relacionar de forma distante, mais ou menos perto, e o que eu quero me relacionar perto. Irmãos, definitivamente, dentro desse processo todo, se bobear, nós pegamos a palavra de Deus e botamos bem distante de nós, como uma informação qualquer, financeira, econômica, social, de trabalho, e automaticamente não seremos transformados pela palavra de Deus. Prestem atenção que esse pastor humildemente vai falar para os irmãos. É tempo de trazer a palavra de Deus para dentro dos nossos corações. Olha o que o autor dos Hebreus fala no versículo 1.
Portanto, convém-nos fazer o quê? Atentar para o quê? Para as coisas que já temos ouvido. Aí é uma coisa interessante, né? Nós vivemos o seguinte processo: eu estou ouvindo agora o sermão da manhã, já estou pensando no sermão da noite. Se for assim, já está de bom tamanho. Mas a verdade, irmãos, é que nós não temos paciência mais para ouvir. E olha que o autor aos Hebreus fala aqui: convém-nos atentar. Atentar é o quê? Atentar não é estar com uma pedra, não. Atentar aqui é prestar atenção. Prestar atenção. O que nós temos, o quê? Ouvido. Meus irmãos, Deus está falando agora, meus irmãos. A palavra dele está sendo explicada. É Deus falando para os irmãos. Se os irmãos não crerem nisso, o processo de transformação da vida dos irmãos está comprometido. Porque é Deus que opera tudo em todos. É Deus falando para os irmãos. Se eu não me atentar para o que está sendo dito agora, estiver preocupado com o que eu vou ouvir na sequência, eu não vou meditar na palavra de Deus. E a palavra de Deus não vai atingir seu objetivo na minha vida. Eu não penso na irmã Denise, na irmã Ana, no irmão Rodolfo, no irmão Rodrigo, no irmão David, no irmão Michel. Sou eu, Deus está falando comigo agora. E eu costumo falar para os irmãos, né? Muitos falam assim: pastor, eu estou pedindo tanta coisa a Deus há tanto tempo, ou pelo menos uma coisa específica, eu estou orando por Deus, a Deus há tanto tempo por uma coisa específica, estou esperando a resposta. E muitas vezes, por falta de atenção, Deus já respondeu e você continua pedindo. E Deus vai falar para você assim: eu já te respondi. E você não ouviu, não prestou atenção. Olha só, ele continua falando: convém nos atentar com mais diligência, zelo, cuidado para as coisas que nós temos ouvido. Com que finalidade? Para que em tempo algum nos desviemos delas. Pastor, qual é a minha firmeza? Colocar a palavra de Deus dentro do seu coração. É interessante, né? A palavra de Deus, irmãos, é uma âncora para em qualquer tempo e em qualquer circunstância. E não importa o tamanho da tempestade, nós vamos senti-la, mas não vamos nos mover se estivermos firmados na palavra de Deus. Nós vamos passar pelas tempestades e não vamos nos mover. É essa a figura. Lá em casa tem um guarda-sol que tem uma base. Meus irmãos, aquela base é pesada. Para mover esse guarda-sol, e no meio dele tem uma trava. Você pode pegar o guarda-sol igual de praia, né? Você solta ali e pode botar o guarda-sol aberto aonde você quiser, ou até usar de sombrinha ou de guarda-chuva. Deixa aquele guarda-sol solto no quintal. O que vai acontecer? Quando vier um pequeno vento, vai bater ele para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Daqui a pouco não tem mais guarda-sol. Agora firma ele na base. A base, se não me engano, tem 25 ou 30 quilos.
Já enfrentamos ventos lá bem fortes, né? E o guarda-sol ficou ali. Por quê? Porque tem uma base. A base para a nossa vida não ser levado de lá para cá e ser destruída, tal como o guarda-sol seria, é a palavra de Deus. Convém nos atentar para as coisas que temos ouvido. O zelo, a atenção da palavra de Deus, em tempos que nós estamos vivendo, de excesso de informação, tem que ser cada vez maior. Cada vez maior. O valor e o relacionamento pertinho da palavra de Deus conosco tem que ser um processo cada vez mais buscado. Senão, irmãos, nós vamos tornar comum o que é sobrenatural. E aí vamos perder a oportunidade de estreitarmos o nosso relacionamento com o nosso Deus e Salvador. Outra coisa importante no nosso relacionamento com Deus é que ela contém a principal fonte de testemunha para a nossa vida. A Bíblia, ela contém a principal fonte de testemunha histórica para a nossa vida. Temos pelo menos um professor de história aqui. Como é que nós registramos a história, irmão Gelson? Como é que nós registramos a história? Através do quê? A principal forma, escrita. Inclusive o que era contado de forma oral, né? Para que se firmasse pelas gerações, as famílias começaram a registrar. E foi justamente a forma que Deus, sabedor de todas as coisas, deixou para nós patente a sua palavra de Deus. Agora, para que existe um testemunho? Para validar, e eu vou falar para os irmãos, para validar de forma prática. Isso é muito interessante. Não é validar de forma teórica, mas de validar praticamente, de forma prática. Para isso que existe o testemunho, inclusive da palavra de Deus. A verdade é que a palavra de Deus está cheia de testemunhos positivos e testemunhos o quê? Negativos. Para quê, irmãos? Para que os testemunhos negativos, quero longe da minha vida, e os exemplos positivos, os testemunhos positivos, deixa eu repetir. É isso. Praticamente é isso, irmãos. E olha que coisa interessante que o autor fala aqui a partir do versículo 2: porque se a palavra de Deus falada pelos anjos permaneceu firme, Deus mandou os seus arautos do céu, muitas vezes para testemunhar da sua palavra. Permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu o quê? A justa o quê? Retribuição. Testemunho negativo recebeu o quê? A justa o quê? Retribuição de Deus, ou seja, punição pela sua desobediência pregada pelos anjos. Guardem os anjos. Versículo 3: como escaparemos nós? Os irmãos percebam bem que há uma gradação de responsabilidade. Quero que os irmãos meditem nisso. O que o autor dos Hebreus está fazendo é o seguinte, ó, eu vou trazer para vocês aqui uma gradação de responsabilidade. Lá no início, os anjos pregaram. E o que eles falaram, o que aconteceu, irmãos? Foi feito. O
Quem se enquadrou, ou seja, obedeceu, viveu pela palavra de Deus pregada pelos anjos. Quem desobedeceu, recebeu a justa punição. Presta atenção. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmadas pelo que os ouviram? Opa, mudou. Primeiro, os anjos testemunharam. Segundo, o Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos, ou seja, Jesus e os seus discípulos, homens, anjos, homens, testemunhas da palavra de Deus. Ouvimos os seus testemunhos e continuamos ouvindo até hoje. Mas parou por aí, irmãos? Você acha que já está com bastante responsabilidade? O autor dos Hebreus não para por aqui não, irmãos. Porque ele fala assim, testificando também quem, irmãos? Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Se lá atrás os anjos já era cumprida a palavra de Deus, ainda mais, irmãos, com testemunhas tão perto de nós, e principalmente pelo próprio Deus testemunhando na sua palavra com o seu próprio poder. Foi pelo poder de Deus que Jesus Cristo morreu na cruz, e foi pelo poder de Deus que ele ressuscitou no terceiro dia, e isso está registrado aonde, irmãos? Parou por aí? Não. Foi pelo poder de Deus que a igreja foi edificada. Foi pelo poder de Deus que seus discípulos ganharam força para pregar o Evangelho em todo o mundo, na Judéia e em Samaria, no resto do mundo todo. Isso está testificado aqui, irmãos. Testificado aqui. Estamos lendo no finalzinho de Atos, só abrindo um pequeno parênteses. Aí eu estava brincando com a Ana, a gente estava lendo justamente de Paulo, pregando às autoridades. Eu perguntei para a Ana assim, para a Bebel, quando que Paulo foi morto? Diante de tanta autoridade cruel, quando que Paulo foi morto? Elas ficaram me olhando assim. Falei, depois que ele cumpriu a palavra de Jesus Cristo, que foi dita para ele, convém que você seja minha testemunha, às autoridades, assim como você foi em Jerusalém. Depois que ele cumpriu o que Jesus disse para ele, aí ele teve a vida ceifada. A nossa vida para o cumprimento da palavra de Deus, a partir do momento que haja um entendimento da nossa responsabilidade. Irmãos, nossa responsabilidade é grande, sabe por quê? A palavra de Deus já está fechada. Não tem mais nada para ver. Está aqui o início da humanidade, o desenvolvimento da humanidade e a conclusão da história da humanidade. Está aqui. Nós temos tudo isso disponível para nós. E aí, para finalizar, irmãos, o que convém que sejamos? Testemunhos. Testemunhas dessa palavra. Que chegou até nós, porque lá atrás muitos ouviram o testemunho dos anjos, porque lá atrás muitos ouviram o testemunho de Jesus, porque lá atrás muitos ouviram o testemunho dos seus apóstolos, porque lá atrás muitos ouviram o testemunho dos seus discípulos, porque lá atrás pastor Dileucir de Souza Lima ouviu o Evangelho de alguém e passou para mim. E você hoje conhece o Evangelho porque alguém que ouviu, interiorizou no seu coração, se fez uma testemunha viva de Deus e te fez conhecer a salvação em Jesus Cristo.
E agora? Terminou? Acabou tudo? Não, irmãos. Nós temos que formar as próximas gerações que estavam aqui na frente, para que sejam testemunhas da palavra de Deus, que foi edificada, sofreu tanto na história da humanidade, com tantos homens tentando destruí-la, mas permaneceu firme, porque aquele que a instituiu é poderoso para levá-la até o final. E nós, irmãos, somos os detentores da palavra de Deus e responsáveis para formar as próximas gerações, que continuarão pegando essa bandeira e hasteando bem alto em suas vidas e declarando que só Jesus Cristo é o nosso Salvador. Só Jesus Cristo morreu por nós, só Jesus Cristo ressuscitou por nós, e somente através da palavra de Jesus Cristo e dos seus apóstolos podemos viver. Que Deus nos abençoe, irmãos, e remove em nós essa atitude de testemunho da palavra viva e eficaz do Senhor. Nós vamos nos colocar de pé nesse momento.